Olá, amigos, estamos de volta. Que alegria, que satisfação estar aqui para mais uma aula com vocês, para mais um encontro de legislação penal especial. Estamos falando da Lei 9296 de 96, que é a Lei de Interceptação Telefônica. Bom, nós estamos no antepenúltimo requisito, indícios razoáveis de autoria e participação. A gente obtém esse requisito do artigo 2º da nossa Lei 9296. O artigo 2º diz que não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Então, quando diz ali quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses, significa que basta uma dessas três existir, que a interceptação telefônica não será autorizada pelo magistrado. Quer dizer que o juiz não vai acolher o pedido, certo? É importante a gente saber isso. O pedido não vai ser acolhido. E aí nós temos a primeira, que é a que nos importa agora. Não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal. Primeiro, né, pessoal? Se fala aqui não houver indícios, se não houver indícios, não é admitida. Logo, se houver indícios, é admitida. Por isso que os indícios razoáveis de autoria e participação são requisitos fundamentais. É aqui que nós vamos ter, então, como eu botei lá para vocês também já no quadro, o fumus boniuris, seja a fumaça do bom direito, ou ainda para o processo penal, né? O famoso, numa visão mais garantista, o fumus comissi delicti, a fumaça de que um delito aconteceu. Mas fumaça, meus amigos, é indício. Onde a gente vê fumaça, a gente presume haver fogo. Então aqui se fala em indícios, como vocês estão vendo no quadro, na tela, significa o que, meus amigos? Voltamos para cá. Significa que não exige certeza do juiz sobre a culpa do réu. A certeza o juiz vai ter no final do processo, na hora que ele tem que proferir a sentença. Aqui basta, certo? Um exame superficial do mérito. Um exame superficial do mérito. A gente pode chamar isso aqui de exame de estrita prelibação. Ou seja, o juiz, o magistrado, ele apenas vai ver se tem elementos mínimos, que não vai se basear em conjecturas, em elementos que não haja
requisito algum, elemento algum que possa comprovar e justificar a demanda de uma interceptação telefônica, certo? Meras conjecturas não servem. É a mesma coisa que o juiz faz quando ele pronuncia o réu. Pronunciar é fazer o quê? Pronunciar é remeter ao réu ao tribunal do júri, ao plenário do tribunal do júri. Ele não vai julgar se o réu é culpado ou inocente naquele momento. Ele apenas vai fazer um juízo de admissibilidade. Tendo indícios razoáveis de autoria e participação, ele entrega para os jurados decidirem. Ou então, quando ele decreta uma prisão preventiva, o que a lei exige para a decretação da prisão preventiva? Que haja indícios razoáveis, às vezes suficientes, de autoria e materialidade. Certo? A autoria. Autor é aquele que pratica a conduta delituosa. Autor é aquele que pratica o crime. É aquele que efetua efetivamente a prática do delito. O partícipe é aquele que contribui para um crime, mas sem praticá-lo. Contribui, mas não pratica o que está lá no tipo penal. Autor de homicídio é quem mata alguém, matar alguém. João matou, João é autor. Partícipe contribui sem praticar a conduta, empresta a arma para o outro matar. Certo? Então isso é um requisito sine qua non. Tem que ter, mas vejam, o juiz vai analisar e vai dizer aqui, pode o réu ser inocente? Pode. Mas eu tenho aqui, analisando analisando os elementos que a polícia me traz, que é bom levar esse caso adiante. E eu não vejo empecilho para indeferir. Aliás, eu não vejo empecilho para autorizar a interceptação telefônica. O juiz, então, acaba autorizando, certo? Bom, aí entra um ponto importante. Volta e meia cai em prova a chamada interceptação por prospecção. O que seria a interceptação por prospecção? Amigos, lembrem com muito carinho da frase que eu vou dizer agora para vocês. E eu gostaria que os senhores não esquecessem essa frase de jeito nenhum. Olha só. Não se intercepta para investigar. Se investiga para interceptar. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que se não tiver nenhuma ligação, nenhum indício, a polícia não pode requerer ao juiz uma interceptação telefônica para tentar buscar um mínimo de lastro probatório. Não pode. Ou seja, a gente não pode esquecer que a interceptação telefônica ela é uma exceção que tutela a intimidade e que está na Constituição Federal. Logo, meus amigos, por consequência, ela é uma medida excepcional. Então, o juiz não pode autorizar a demanda apenas pelo pedido e requerimento da polícia ou do MP para facilitar as investigações. Ou seja, interceptar para tentar prospectar elementos probatórios. Não. Já tem que ter um motivo anterior. Já tem que ter uma razão anterior bem clara para que isso aconteça. E da onde é que eu tiro essa informação?
Da onde é que eu tiro esse detalhe que eu acabei de falar para vocês? Vem comigo. Olha o que o parágrafo único do artigo 2º nos diz. Em qualquer hipótese, deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação. Ou seja, o juiz vai dizer para a polícia: ok, os senhores estão requerendo uma interceptação telefônica. A pergunta é: com base em quê? Com base em quais indícios? Com base em quais elementos? Tem que estar ali. Inclusive com a indicação e qualificação dos investigados. Ah, eu quero descobrir quem é o cara. Não, tu tem que estar investigando alguém. Tu não pode estar investigando qualquer pessoa. Salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada. Bom, esse finalzinho é justo, pessoal. Porque, por exemplo, nós temos evidências da ocorrência de um crime punido com reclusão, tá? Mas é desconhecida a autoria. Vejam, tem evidências da ocorrência de um crime. Então tem um lastro mínimo. Nesse caso, é deferida a interceptação telefônica. Certo? Até porque o final diz: salvo impossibilidade manifesta devidamente justificada. Enfim, é fácil entender o que é esse requisito. Não é difícil entender esse requisito. Não é. É entender que tem que ter já um mínimo de lastro probatório para a autorização da diligência. Não adianta querer partir do zero com a interceptação telefônica. Certo? Não se intercepta para investigar. Se investiga para interceptar. E podem ter certeza, a autoridade policial, ela faz muito exercício, muita diligência para conseguir um lastro probatório mínimo para que um juiz autorize a interceptação telefônica. Certinho? Até aqui, tranquilo. E assim, meus amigos, a gente fecha o terceiro requisito. O que eu vou fazer agora? Eu vou apagar para que a gente possa usar melhor o quadro, A letra A, B e C vocês já têm. Então, nós não precisamos mais dela. Vamos eliminar. Vou apagar aqui. Tudo que não nos interessa agora. Muito bem. É hora de entrarmos no penúltimo requisito, que a gente agora então vai trazer como sendo letra D. É a chamada, atenção, efetiva
necessidade da medida. Efetiva necessidade da medida. Meus amigos, como funciona essa questão? Efetiva necessidade da medida. Aqui vem o outro requisito da cautelar. O que a gente viu antes era o fumus boniuris, né? O fumus commissi delicti. Agora, nós vamos ter aqui o... Tá aqui, ó, não preciso nem copiar. O periculum in mora. O perigo da demora. Mostrar que exige aqui uma excepcionalidade. O que isso quer dizer? Como eu já disse aos senhores, as comunicações telefônicas, elas lidam com a intimidade. As interceptações telefônicas, elas lidam com uma garantia constitucional. Então, elas só podem ser autorizadas como último meio, como um meio necessário, quando não for possível realizar a prova de outra forma. Certo? Isso é muito importante. Querem ver uma coisa? A gente vem aqui para o artigo 2º. Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. E olhem aqui, a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Se existem outros meios que são menos invasivos, por que razão utilizar uma medida tão drástica que é a interceptação telefônica? Não tem razão de ser, não tem motivo, não tem porquê. Então nós não vamos utilizar, certo? Se a prova pode ser feita por outros meios, perfeito. Isso é o que nós chamamos de excepcionalidade. Agora, é importante que a gente cuide de um detalhe. Que o detalhe é o seguinte: a polícia requer a interceptação telefônica. Os requisitos estão ali, certo? O juiz olha e diz assim: não, aqui está faltando o requisito da excepcionalidade. A autoridade policial rebate dizendo: não, não há outro meio de provar o fato. Qual era o motivo que a polícia botou ali? Por exemplo, falta estrutura técnica, falta efetivo. Isso não é o último meio. Então a gente tem que cuidar, pessoal, aqui, e isso é muito importante, tá? Quando a gente botar aqui, ó, não há outros meios de provar o fato, certo? Vocês têm que entender que não são meios físicos, certo? E sim, meus amigos, eu vou botar em vermelho, quer dizer que inexiste
meio processual lícito legalmente previsto. Falta efetivo, falta verba, isso não é excepcionalidade. Mas, por exemplo, incapacidade de obtenção de prova testemunhal, isso sim. Incapacidade de perícia técnica, isso sim. Aí sim nós vamos estar falando efetivamente, sem problema nenhum, certo? Sobre a ausência de outros meios de provar o fato. Aí sim, a única forma de provar o que quer se provar é através da interceptação telefônica, certo? E por fim desse requisito, é importante que a gente se apegue e se atente a uma cláusula chamada cláusula rebus sic stantibus. Cláusula rebus sic stantibus. Ora, o que isso quer dizer? Cláusula rebus sic stantibus. Ela quer dizer, meus amigos, que o que importa é as coisas como estão naquele momento. Se naquele momento ficou provado que não tinha outro meio de provar o fato, e o juiz autorizou, e depois se descobriu outros meios, aquela interceptação continua válida. Ela continua válida. O que importa era aquele momento. Certo? Se o juiz indefere, porque entende que há outros meios, e depois percebe que não há, nada impede que ele autorize e defira. A gente sempre vai analisar, então isso é muito importante que os senhores vejam, que os senhores saibam, a gente sempre vai analisar sob a ótica do que está acontecendo naquele instante, naquele momento. O que a gente sabe sobre aquilo que está ali? Certo? Cuidado em relação a isso. Cuidado em relação a esse ponto. Por fim, eu não falei no requisito anterior, gostaria de falar agora sobre a chamada serendipidade ou descoberta fortuita. Meus amigos, suponhamos que a polícia requeira uma interceptação telefônica. Suponhamos que o juiz autorize essa interceptação telefônica. E durante a captação dos diálogos, a polícia descobre outros envolvidos e outras condutas criminosas que não eram o objetivo da interceptação. Como funciona isso? A resposta é, prestem muita atenção que já caiu em prova, depende. Depende, meus amigos, de uma relação de conexidade. Vamos botar aqui.
O que isso quer dizer? Isso quer dizer, meus caros, que se o que foi descoberto, seja dos autores, sejam dos crimes, tiver ligação, nexo, ligação de causalidade, relação entre eles, entre aquilo que se buscava e o que se encontrou, a prova é lícita. A prova é lícita e ela vai ser válida. Essa descoberta fortuita tem valor. Agora, se nos trechos dos diálogos esses outros autores são independentes de outros crimes, de outros fatos, isso não pode estar na interceptação telefônica. Isso tem que ser o que? Desentranhado, e o máximo que pode ser feito é encaminhado para a polícia como uma notitia criminis, para que aí sim, para esses fatos, se inicie uma investigação. E aí o juiz vai ver se vai ser necessário, se há necessidade de uma interceptação telefônica ou não. Aí sim nós vamos ver se realmente isso vai ser necessário ou não vai ser necessário. Certo? Então cuidem isso, havendo relação de causalidade, é válida a interceptação telefônica, a prova é lícita. Não há relação de conexidade, não há ligação entre os fatos, se desentranha, se remete à polícia para investigação, e aí, como notitia crime, se tem uma investigação tradicional. Certinho? Bom, falta um requisito. Só falta um requisito, e esse requisito é assunto, meus amigos, já para o próximo bloco. No próximo bloco nós vamos falar desse requisito, fechar os requisitos, já entrar num ponto novo, que eu já me atrevo a dizer para vocês, é uma etapa final da nossa interceptação telefônica. Certinho? Clica aí no próximo bloco e damos continuidades à matéria. Até mais, valeu, tchau, tchau.